pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resenhar um livro para vocês que é um clássico da literatura, é o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, acho que é Dumas que se pronuncia. Esse livrinho, né, para dizer o contrário, que apesar de ser um livro de 1.300 páginas, a gente lê ele relativamente rápido. Eu li esse livro em 17 a 18 dias, e eu trabalho o dia todo, assim, então peguei madrugadas aí, né? Fiquei com algumas olheiras para ler esse livro, porque eu só tinha tempo de ler de madrugada e era de madrugada mesmo que eu lia. Esse livro é um livro muito bom. Eu acho que foi Calvino que disse, né, que um clássico era um livro que nunca terminou aquilo que ele tinha para dizer. E esse livro ele traz uma moral muito boa. Esse livro traz uma moral completamente diferente do filme. Então, se você assistiu o filme, esse livro, claro que ele é baseado no filme, mas ele tem, assim, principalmente pro final, nada a ver com o filme, tá? Então, se você viu o filme e achou que vai estragar ler o livro, não vai estragar em nada, porque a moral é outra, é completamente outra, aquilo que esse livro aqui quer passar, tá? Pelo menos foi essa a minha percepção. Esse livro traz a história do Edmond Dantès, que é um marinheiro, e esse marinheiro, ele tem uma vida, apesar dele ser humilde, ele tem uma vida que tá indo muito bem, né? Ele vai ser promovido a capitão do navio que ele tá, e ele vai se casar em breve com a mulher da vida dele, que é a Mercedes, uma catalã. Mas aí começa a ouvir os invejosos, né? E os invejosos tem uma trama ali que acontece, em que pessoas, homens, fazem um complô contra ele. Naquela época era quase um crime, era um crime contra o Estado você ser bonapartista, né, que era você ser apoiador de Napoleão Bonaparte, porque naquela época vingava a monarquia. Então, monarquia, rei contra Napoleão. Houve uns momentos em que Napoleão tomou o poder e depois veio a monarquia. Naquela época ali estava a monarquia. Então, era um crime você ser a favor de Napoleão. E aí eles fazem um complô envolvendo ele, como se ele fosse um espião de Napoleão, que fosse entregar uma carta, enfim. E aí, como era um crime muito sério naquela época, acaba que tudo na vida do Edmond Dantès, de uma hora para outra, isso é um contraste muito grande que o autor consegue colocar ali no livro, descrever na narrativa, né, vai por água abaixo. Então ele é preso no castelo de Yef, que, se eu não me engano, é um castelo que existe até hoje. E as prisões naquela época eram prisões, assim, praticamente elas eram uma solitária, né? E o Edmond, se eu não me engano, ele tem 19 anos quando ele é preso. E ele fica nessa prisão durante nada mais, nada menos 14 anos. Ele fica 14 anos nessa prisão. E muita coisa acontece. A vida desses personagens que tramaram um complô pra ele desenvolve, e a maioria da vida desses personagens que tramaram esse complô, dá muito certo, enquanto pra ele tá lá na prisão, né, tá dando tudo errado. Até o dia em que ele tá lá quase desistindo da vida dele, ele fez uma greve de fome, faz uma greve de fome na prisão pra tentar se matar, né, porque ele não vê mais sentido em viver. E ele pensa o tempo todo na Mercedes, no que aconteceu com ela, pensa no pai dele, né, ele deixa um pai lá, ele é filho único. E ele conhece, então, o personagem que é um personagem maravilhoso, que é o Abade Faria, né? E esse Abade, ele era na prisão, todo mundo achava que ele era louco, porque ele vivia dizendo que tinha um tesouro. Então, me solta aqui que eu tenho um tesouro, eu te dou tantos milhões, te dou na moeda deles, tantos não sei o que. E o pessoal nunca acreditava, dizia, que louco, né? Preso, um velhinho preso, um padre, enfim, um abade. E aí o Edmond, ele começa a se relacionar com aquele abade, e aquele abade, ele é muito inteligente, ele é muito instruído, muito culto, em várias línguas, em vários saberes, em várias ciências, enfim. E ele começa a ensinar tudo pro Edmond. É como se fosse a salvação do Edmond, né? Porque ele queria se matar e aí ele só conversava com o carcereiro, não conversava, nem conversava, só via o carcereiro. Há muito tempo que ele não via o rosto, né, de outra pessoa que não fosse o carcereiro. E ele encontra o Abade e eles se tornam amigos na prisão e começam a tramar uma forma de sair dali. E aí o Abade, certo dia,
revela o segredo dele do tesouro pro Edmund, e o Edmund demora pra acreditar naquele segredo, né? Ele tava indo tudo bem, até uma parte bem engraçada do livro. Nossa, tava indo tudo bem, e aí ele me vem com essa, ficou doido, né? Mas aí ele acaba não acreditando 100%, mas ele guarda aquilo ali no coração dele. E aí eles tramam uma forma de sair da prisão, que na verdade não sai nada do jeito que eles planejaram, sai de uma forma completamente diferente, mas não vou contar pra vocês, porque eu acho que é um ponto muito bom assim, do livro, de muita emoção. E aí acaba que o Edmund, ele depois de 14 anos, ele sai dessa prisão. E ele sai em busca desse tesouro, e ele acha esse tesouro. E ele se torna um homem riquíssimo, mais rico do que os inimigos dele ficaram, né, durante esse tempo, porque os inimigos dele se deram muito bem, a gente vai ver isso no livro. E a Mercedes acaba acontecendo uma coisa com ela que fica impossível de o Edmund ficar com ela novamente, né? Vocês vão ver também isso no livro. E o Edmund, ele começa a tramar, né, um terço pro final do livro, ele começa a tramar, a história da trama dele, ele faz tudo, esse livro não fica nenhum ponto solto, nada, é um livro de 1.300 páginas, com um monte de personagens, que não fica nenhum ponto solto. Essa história de romance do Edmund com a Mercedes, ela acaba sendo substituída por uma outra, né, que acaba suprindo, né, porque a gente tem essa carência do personagem de um casal, e depois, nossa, frustra, e você... Então, o Alexandre Dumas, ele usa essa técnica, assim, de colocar... E esse outro casal vai falar muito com a gente também, tem muitas partes muito bonitas, assim, com eles. E o Edmund, ele tenta fazer muito bem aqueles que fizeram bem a ele, e ele tenta fazer muito mal, se vingar mesmo daqueles que fizeram o mal a ele. Mas a gente vai ver a moral de uma história no final. O Edmund, ele começa uma pessoa no livro e ele vai se transformando em uma pessoa. Esse é um livro, esse é um tratado sobre vingança, né? Então ele fala sobre soberania divina e fala sobre vingança. E do meu ponto de vista, a visão dele sobre vingança não é a mesma visão que o livro traz sobre vingança. Eu não vou falar sobre qual é a visão que esse livro aqui traz, mas eu acredito que seja uma visão mais correta sobre a vingança. É uma visão que o Seu Madruga compartilha. O Seu Madruga tem uma fala muito interessante. Eu já falei, né? A vingança não quer plena, mata a alma, não envenena. Então não é uma coisa que a gente vê ele fazendo, ele tramando essas vinganças, a gente vê o plano de vingança dele dando certo, mas a gente vê também um outro lado da história. O Edmund, ele vai dizer aqui nesse livro que ele é a própria providência, né? Ele é a providência, para quem não é cristão, é como se fosse Deus. Então ele é como se fosse o instrumento máximo de Deus ali para executar vingança sobre aquelas pessoas. Eu gostaria que... Eu notei que o autor quis dar uma visão sobre vingança negativa no livro, mas eu acho que isso devia ser um pouco mais explorado, porque dá pra notar isso claramente, que a visão que ele traz aqui sobre vingança é negativa, mas talvez poderia ser um pouco melhor explorada essa visão, se é que foi a intenção dele, que foi essa. Porque eu acho que isso deu ensejo para o diretor do filme trazer uma visão positiva da vingança, né? Porque isso talvez tenha ficado muito claro. Mas são duas visões diferentes, isso aí dá pra ver, né? Quem assistiu o filme e viu o livro, tem uma parte até do filme que um dos personagens, ele diz assim: vá, faça o que você tem pra fazer, mate essa pessoa, porque até Deus entenderia isso. Mas o livro não faz assim, não faz dessa forma, tá? Traz uma visão bem triste, assim, na verdade, dos feitos. Tem um final interessante, eu não vou contar o final, obviamente, mas tem essa visão que é aquilo que o Calvino disse de um clássico, que ele nunca terminou de dizer aquilo que ele tinha para dizer, então fica a reflexão aí, né? É um livro muito bom, tem trechos lindos, muito bonitos, não é dos melhores livros da minha vida, assim, dos livros, porque é o que eu falei, eu gostaria que essa parte negativa da vingança fosse melhor explorada, talvez, mas isso é uma visão minha, assim, e é um livro também que, como ele foi escrito, o Alexandre Dumas, ele ganhava por página, se eu não me engano é por página, por linha, alguma coisa assim. Então tem partes aqui que
Tem trechos que não são ruins de ler, nada que é cansativo de ler, mas que poderia talvez ser diminuído, né, se ele não ganhasse por linha ou por página. Ele vai com certeza aqui fazer mais linhas, inventar mais tramas pra engordar um pouquinho o livro. Mas mesmo assim, não prejudica, assim, no geral. Não é uma coisa que você percebe, assim, sabe? É uma coisa que no final a gente pensa um pouco, poderia ter suprimido isso aqui, talvez, não sei. Então é isso, mas não deixem de ler esse livro. Não é dos melhores livros, top 5 da minha vida, assim, mas é um livro que não pode passar sem você ler, porque você tem que ver essa visão, você tem que ler esses trechos. Ele traz muitas referências bíblicas, então a gente consegue ver. O Alexandre Dumas, ele escreve muito bem mesmo, e tem partes aqui que são verdadeiras poesias. Vale você ler para pelo menos você pegar essas partes e conseguir refletir, ficar refletindo um pouco sobre esse livro. É maravilhoso esse livro do Alexandre Dumas, Conde de Monte Cristo.